Olá, bom dia. Hoje é domingo, 7 de março de 2021. Você está no canal Outras Palavras, seja bem-vindo. Sou o professor Júlio César. E eu quero falar hoje, fazer uma alusão, uma homenagem, né, ao Dia Internacional da Mulher, que é amanhã. Dependesse de mim, seria o Dia Flamengo da Mulher, não internacional. Entendeu? Mas, como eu tenho muito respeito pelas mulheres, a minha vida é povoada por elas, sempre foram muito importantes na minha vida. Minha mãe, minha avó, minhas tias, minha irmã, minha esposa. E a Jack, que é a digna representante da espécie feminina cadelista. Muito bem, amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu já falei ano passado sobre isso, porque a origem do Dia Internacional, Eu vou falar de outra coisa hoje. Como eu sou um sujeito estranho, eu já disse aqui a você, né? Eu sou um sujeito estranho. Eu quero homenagear as mulheres do mundo, mas como eu vivo no Brasil, as mulheres do Brasil, contando uma história de uma mulher brasileira. Uma mulher que viveu no Brasil. Ela se tornou brasileira, embora ela não fosse nascida aqui. Como muitas no tempo dela. Porque a gente precisa contar, a história do Brasil é cheia de histórias que nunca foram contadas. Tem muita coisa que ainda precisa ser escrita, reescrita, descoberta, enfim. Né? Então eu estou falando de quê? Eu estou falando, é uma história, preste bem atenção, porque é uma história que diz muito sobre o Brasil e que esconde muito do Brasil. Né? O Brasil é cheio dessas coisas. Aquilo que nos revela e aquilo que nos esconde, o que os nossos ancestrais pretendiam esconder a respeito de nós mesmos. Mas nos diz muito a respeito do povo que somos, de como somos, de quem somos. Né? Em 1983, o antropólogo baiano Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahia, nas suas pesquisas, inclusive em Portugal, descobriu algo que na história do Brasil ninguém sabia, ninguém falava dessa história. Ele encontrou os processos da Inquisição ligada a uma escrava no Brasil. É a história dessa escrava que nós vamos contar. Tá? Rosa, quer dizer, o nome africano dela ninguém sabe. Ela nunca disse, ela nunca, certamente nem lembrava, né, do nome africano. Ela é nascida na Costa da Mina, da nação Coura, o Courama, né? Quando, em 1719, quando ela tinha 6 anos, a Costa da Mina é o que a gente chamaria hoje, aquela região que pega Gana, Benin, um pedaço da Nigéria e o antigo Daomé, né, de onde vieram muitos dos nossos irmãos africanos para o trabalho escravo no Brasil. Então ela foi presa junto com os pais, quando ela tinha capturada, né, quando ela tinha 6 anos. Eles andaram dias a pé até o terrível Castelo da Mina, que os portugueses, era um local, uma masmorra terrível, em que os portugueses guardavam os escravos até poder embarcá-los para o Brasil. Ela chegou ao Brasil, portanto, com 6 anos de idade, em 1725, ela nasceu em 1719. Foi vendida, tem um documento da venda. Luiz Mott foi um pesquisador cuidadoso e extraordinário. Ela foi vendida para um tal José Soares de Azevedo, ela tinha 6 anos, e provavelmente foi esse José Soares quem deu a ela o nome de Rosa, porque o nome africano dela, ela não tinha nome, era uma negrinha pra cá, negrinha pra lá, certamente sapecou-lhe o nome Rosa, como era muito comum naquele tempo. Né? Você pega um nome de um nome português, joga naquele, né?
E quando ela tinha 12 para 13 anos, este tal José Soares, ela muito bonitinha, foi ficando mocinha, né? Muito bonitinho, um corpinho muito bonitinho, como até a idade em que ela se tornou santa, né, entre aspas, se falava da beleza física do corpo dela, né? Ela era muito bonita. E aí o cara estuprou a bichinha, né? Ela foi desonrada, desonestizada, como se dizia antigamente. E aí, como ela tinha 14 anos, ele a vendeu para um comerciante de escravos, que a levou por 500 quilômetros de pés descalços, a pé, até o interior de Minas, aproximadamente, a cidade de Mariana. Lá ela foi vendida para o Frei Santa Rita Durão, que deu de presente à mãe dele aquela escrava. O Frei Santa Rita Durão, se você não conhece na história do Brasil, na literatura brasileira, foi o cara que escreveu o romance, o poema épico O Caramuru. Mas muito bem, o Frei Santa Rita Durão comprou a escrava e deu de presente à mãe dele, né? Ninguém sabe depois o que é que houve. O certo é que ela, quando ela tinha o quê? 1725, 33, então ela tinha uns 14, 15 anos, por aí, né? Uns 15 anos. Ela estava num prostíbulo em Mariana, ali perto de Mariana. Isso no auge da mineração. Então essa pobre desgraçada foi obrigada pelo seu dono, ninguém sabia quem era, não era mais a mãe do Frei Santa Rita Durão. Ela já tinha sido repassada para outra pessoa e lá ela foi. Então ela foi. Como era comum no Brasil, se você não sabe, havia as escravas que eram prostituídas e o lucro da prostituição era da dona dela ou do dono dela. Chamava-se escravo de ganho. A história do Brasil tem coisas terríveis que precisam ser contadas. Então, olhe como essa pobre criatura sofreu. Ela foi prostituta por 15 anos nesse lugar, de 1733 a 1748, quando, assistindo à missa do lado de fora da igreja, porque os pretos não podiam entrar na igreja, ela teve uma visão e desmaiou. E aí ficou todo mundo tal. E depois ela, quando acordou, teve outra visão, né? E disseram que ela estava possessa, possuída pelo demônio. Ela atacou um padre capuchinho, frade capuchinho. Enfim, bateu no padre, foi como louca. Aí ela foi colocada no pelourinho e foi espancada até quase a morte. Ela ficou aleijada do braço o resto da vida. Como ela não morreu e continuou tendo visões, é um demônio, essa negra está com o demônio. Eu fico até imaginando como era. Aí ela foi levada para um padre, o padre Francisco Gonçalves Lopes, que era conhecido, ele era um exorcista. Então, o Matuto do interior de Minas, ele, aquele padre que expulsa demônio, é o padre Xota-Diabo. Enxota diabos, quer dizer, ele põe o diabo para correr. O padre Xota-Diabo. Aí o padre Francisco Gonçalves Lopes se afeiçoou a tal Rosa. Ele pensou assim, ela é boa pessoa, ela é mística. Do mesmo jeito que os demônios entraram nela, ela pode receber mensagens divinas. Então, ele foi alfabetizou ela. Ele tratou de ensiná-la a uma vida. Ela tinha sido prostituta, então, uma vida asceta. Ela passou a fazer jejuns, penitências, frequentar a missa. Ela ia 2, 3 missas por dia, entendeu? Ela estava sempre na igreja. E as visões pararam por algum tempo, por pouco tempo. E o padre tinha certeza que ela era uma criatura mística. E foi aí que ele contou para ela a história de uma santa católica, a história dessa santa chamada Maria Egipcíaca, que era uma prostituta que depois se arrependeu e passou a ter uma vida de
de bondade, de ajudar os pobres, de cuidar dos doentes, dos feridos. Santa. A história dessa santa é contada por São Sofrônio de Jerusalém. Né? Essa tal Maria egipcíaca, uma santa, teria vivido ali pelo século IV, mas a história dela foi contada por São Sofrônio de Jerusalém, que viveu ali pelo século VII, por aí, mais ou menos. Mas bem, então o padre contou a história dessa santa a ela, e ela então adotou o nome dessa santa. Então ela passou a se chamar Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz. Da Vera Cruz, o Brasil, o nome do Brasil nesse tempo era Terra, já tinha sido Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, então ela adotou isso. Né? Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz. Né? E aí ela voltou a ter as visões. Só que visões divinas. Os anjos falavam com ela. Ela via muito a Maria, Mãe de Deus, como ela dizia. Né? E aí começou a ficar famosa e passou a ser identificada como milagreira pelo povo. Entendeu? E assim ela ficou por algum tempo em paz, vamos dizer assim. Né? Até que ela teve dentro da igreja, agora o nome da igreja não me recordo, ela teve dentro da igreja uma visão e ficou furiosa, porque ela disse que o povo estava assistindo a missa, não estava prestando atenção à missa, ela espancou pessoas e um padre ela deu uma surra no padre. Aí ela foi denunciar, ela tinha fama de milagreira, já tinha gente de olho nela, porque esse tipo de religiosidade popular não era bem vista pelos bispos e tal e coisa. Então ela foi levada para o bispo de Mariana, Manuel da Cruz, que juntou religiosos ali para investigar a vida dela, para ver se ela era uma pessoa, se estava recebendo demônios, essas coisas, né? E aí a coisa foi ficando feia para ela, né? Eles decidiram que iam mandá-la para Portugal, para a Santa Inquisição. Na madrugada, depois este julgamento, entre aspas, na madrugada, depois desse julgamento, o padre Xota Diabo, libertou e os dois fugiram. Quando o dia amanheceu, ninguém sabia nem o sinal deles. Fugiram para o Rio de Janeiro. Ela chegou no Rio de Janeiro em 1751. Né? E ali, depois de algum tempo, ela voltou a ter visões. E dentro da igreja de Nossa Senhora da Lapa, ela teve uma visão que, segundo ela contava, o Cristo bebê, né, o menino Jesus, apareceu a ela coberto de luz. E ela desmaiou. E quando acordou, falando línguas, dizem que falou grego, francês, né? Enfim. Aí começou a ganhar fama de novo, só que desta vez no Rio de Janeiro, de milagreira. E aí o padre Xota Diabo começou a organizar os peregrinos que queriam visitar a tal santa, né? Santa Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz. Aí ela começou a vender uns biscoitinhos que ela fazia em formato de hóstia. Não era hóstia, evidentemente, mas eram uns biscoitinhos, e o povo ignorante, o povo simples, né? A religiosidade popular. O povo começou a comprar esses biscoitos acreditando em milagres, e tinha gente que se curava a fé, né? E aí ela vendia esses biscoitinhos e com esse dinheiro ela e o padre alugaram um prédio lá que ficou conhecido como Recolhimento do Parto. Um prédio grande que existia, que não tinha sido um armazém, estava semi-abandonado praticamente. E ali eles passaram, o padre e ela, a acolher mulheres pretas, pobres, ex-escravas, escravas, prostituídas, mulheres cujos maridos as abandonaram. Elas iam parir ali
E ela arranjava quem adotasse as crianças, enfim, tentava, né? Ela estava fazendo uma coisa muito boa, ajudando mulheres, coitadas como ela, que tinha tido um passado terrível de sofrimento e prostituição, entendeu? Então ela protegia essas mulheres, né? E isso foi dando a ela uma fama. Aí teve um problema com uma mulher da alta sociedade, parece que uma das amantes, ex-amantes, do marido dela estava lá escondido na casa do recolhimento do parto, e a mulher foi lá, fez um escarcéu e ela deu uma surra na mulher. Essa série eu queria ter visto. Deu-lhe um mói de peia. Aí a mulher era muito da alta sociedade. Aí, pá, ela e o padre Xota Diabo foram encarcerados. Depois de algum tempo enviados para a Inquisição em Portugal. Na Inquisição, a gente sabe como é que as coisas funcionavam. Né? A tortura, a porrada, falta de comida, falta de água, tudo era válido. O padre Xota Diabo atraiu. Disse que foi enganado por ela, que ele era um homem puro, que ele nunca tinha estudado teologia, que devia ser verdade, que ele era uma pessoa de fé pura e que ela, aquela negra endemoniada, o tinha enganado. A pena dele foi 5 anos de degredo no sul de Portugal. Pena nenhuma. Punição nenhuma. Já a pobre desgraçada, ninguém sabe o que lhe sucedeu. Porque o documento encontrado pelo Luiz Módio, o processo estava incompleto, faltavam as últimas páginas. Por que essas páginas foram destruídas? Foram destruídas propositadamente, foram destruídas porque era comum isso acontecer. Acontece, documentos antigos se perdem. Ninguém sabe. O certo é que a última data daquele processo é de 1765, o último registro, em que ela, sob tortura, morreu, quer dizer, afirmava o tempo inteiro que falava com Deus, com os anjos, que ela não tinha demônio, que ela... Foi isso. Ninguém sabe que fim levou. Se ela foi queimada, ou se ela morreu naquelas masmorras, debaixo de tortura, isso ninguém sabe. E ninguém nunca saberia dessa história se não fosse o tal Luiz Motti, que a gente deve reverenciar e agradecer, porque descobriu uma história, a história dentro da história do Brasil, que é uma história que certamente aconteceu um monte de outras vezes, e que ninguém nunca se preocupou em ler. Então, a história dessa mulher sofrida, escrava desde os 6 anos de idade, prostituída, estuprada aos 13, prostituída dos 15 aos 30, entendeu? Que teve visões, que chegou a ser considerada santa e depois feiticeira e que acabou na Inquisição, é um pouco da história do Brasil profundo, que os livros de história às vezes esquecem de falar. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu peço a você gostou do vídeo? Ótimo, então se inscreva no canal, dê seus likes, nós precisamos de likes, compartilhe com as pessoas que você gosta, se inscreva, deixe seu comentário respeitoso, se você discordar, tiver alguma coisa, deixe seu comentário, desde que seja educado, não tem problema, entendeu? Agora, veja como a história do Brasil profundo foi escondida, não é relatada nos livros. Tem outras coisas que eu ainda vou falar, né, sobre histórias dentro da história do Brasil. Meus livros, meus queridos companheiros, até o fim da minha vida, me ensinaram muita coisa. E eu gosto de contar essas histórias. Ok? Desejo a todos saúde, porque nós vivemos numa época terrível, né? E desejo que vocês tenham paz, saúde, e desejo um excelente dia Flamengo da Mulher, ou Dia Internacional da Mulher. As mulheres merecem, pelo menos na minha vida, elas são fundamentais. Eu tenho um carinho imenso
pelas minhas sobrinhas que são como filhas, pelas minhas filhas tortas, que são direitas, e por todas as mulheres que passaram e passam ainda pela minha vida. Né? Agradeço a todas elas. E desejo a você tudo de bom. Fique atento, a história do Brasil não é aquilo apenas que querem lhe contar. Tem muita coisa escondida que a gente precisa revelar. Olho vivo, é isso aí.